Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Julião Júnior, estudante de Design Multimídia na Universidade Pedagógica de Maputo. Na videoaula de hoje vamos falar sobre design e modernismo, 1914 a 1944. A aula de hoje propõe uma análise das principais correntes e movimentos que definiram o modernismo no design. Inicialmente, abordaremos o papel das vanguardas históricas, como o futurismo, o de Stigl e o construtivismo russo, que buscaram integrar a arte à vida cotidiana e à produção técnica. Especial atenção será dada à Bauhaus, instituição sob a liderança de Walter Gropius, que revolucionou o ensino artístico ao unificar as oficinas artesanais à produção industrial, estabelecendo o paradigma e a forma segue a função. Design e modernismo, 1914 a 1944. O período entre 1914 a 1944 foi crucial para o design e o modernismo, marcado pela transição drástica da produção artesanal para a industrial, impulsionada pelos conflitos mundiais e inovações tecnológicas. Este tempo foi definido pela ruptura com o academicismo, buscando uma estética funcional, racional e geométrica que refletisse a nova sociedade urbana e industrial. Contexto e características gerais, 1914 a 1944. Temos aqui as características do designer e modernismo de 1914 a 1944. Temos aqui como a primeira característica funcionalismo e racionalidade. O lema "a forma segue a função" definiu o design. Temos também objetos e edifícios que deveriam ser práticos, úteis e sem ornamentos desnecessários. Temos aqui os novos materiais e técnicas, adoção em larga escala de betão armado, aço tubular, vidro e madeira, compensada na produção de móveis e arquitetura. Também temos aqui a outra característica, que é a geometrização, o uso de linhas retas, formas limpas e superfícies planas. Também temos aqui a última característica, que é a produção industrial, que tinha como foco no design para a produção em massa, tornando o design moderno acessível. Então, essas são as características gerais do design e modernismo. Temos aqui o tema a seguir, que são as vanguardas históricas. Futurismo de Stigl, 2020, expressionismo e construtivismo. Vanguardas históricas europeias no início do século XX, incluindo futurismo, expressionismo, construtivismo e de Stigl, foram movimentos artísticos de ruptura radical que questionaram os padrões acadêmicos e a arte tradicional, influenciando profundamente a arte moderna e contemporânea. Estes movimentos surgiram num contexto de industrialização, guerra e rápidas inovações tecnológicas, propondo uma nova estética focada na máquina e subjetividade, na abstração geométrica ou na função social da arte.
Temos aqui as principais vanguardas históricas. Temos o expressionismo, 1905 a 1920, surgido na Alemanha, foca a subjetividade, expressando angústia, emoção e uma visão crítica da sociedade pós-revolução industrial. Caracteriza-se por cores fortes e pinceladas vigorosas, distorcendo a realidade para transmitir sentimentos intensos. Também temos a outra característica, que é o futurismo, iniciado em 1909, movimento italiano que glorificava a máquina, a velocidade, a tecnologia e a violência, propondo uma ruptura total com o passado e os museus. Temas comuns incluem cidades modernas, automóveis e dinamismo. Temos aqui a última característica, que é o construtivismo do século. Temos aqui o construtivismo, 1913 a 1930, movimento russo engajado com a função social da arte, buscando construir em vez de representar. Acreditava que a arte deveria servir à sociedade, utilizando materiais industriais e geometria para criar design funcional, cartazes e arquitetura. A Bauhaus, as oficinas, a escola de Walter Gropius. A Bauhaus, fundada em 1919 por Walter Gropius em Weimar, Alemanha, foi uma escola revolucionária que unificou arte, artesanato e tecnologia, sob o lema "A forma segue a função". Focada na produção industrial e funcional, a escola foi dividida em oficinas práticas, serralharia, mercenaria, tecelagem, que transformaram o design moderno, influenciando a arquitetura, a arte e o design até hoje. Ponto-chave sobre a Bauhaus e Gropius. Fundação e objetivo. Walter Gropius fundou a instituição para unir a Academia de Artes e a Escola de Artes e Ofícios, criando a Casa da Construção, Bauhaus. O objetivo era criar uma obra de arte total, unindo estética e funcionalidade. A Arte Deco. A Arte Deco foi um influente estilo internacional de design, arquitetura e artes visuais que dominou as décadas de 1920 e 1930, caracterizado por formas geométricas elegantes, linhas retas, simetria e materiais luxuosos. O estilo celebrou a modernidade, glamour e a tecnologia após a Primeira Guerra Mundial. As características principais da Arte Deco envolvem a geometria e linhas, o uso marcante de formas angulares, retas e geométricas, influenciadas pelo cubismo e futurismo. Também temos aqui a outra característica, que são os materiais nobres. Nos materiais nobres havia utilização de materiais como aço inoxidável, havia utilização de materiais como aço inoxidável, vidro, laca, mármore e madeiras exóticas. Também temos aqui outra característica principal da Arte Deco, que envolve estética de luxo. Na estética de luxo nós falamos que o visual era sofisticado, moderno e opulento, frequentemente associado a edifícios, joias, moda e transportes. E por fim temos aqui a última característica, que são as influência inspirada pela arte egípcia, asteca e africana.
além da estética das máquinas aerodinâmicas. Temos aqui o Good Designer versus Streamline. Good Designer, ou em português bom designer, e o Streamline em português quer dizer aerodinamização ou racionalização. São conceitos que, embora possam se cruzar, têm focos fundamentais diferentes no mundo do design industrial e gráfico. Enquanto o Good Design foca na funcionalidade, honestidade e paternidade, o Streamline foi um movimento estilístico que focou na velocidade, forma aerodinâmica e automização estética. O Good Designer, ou em português bom designer, este conceito é frequentemente associado aos princípios de Dieter Rams, os 10 princípios de bom design e escolas como Bauhaus. Temos aqui também o foco principal do Good Designer. O foco principal, a funcionalidade, utilidade e clareza. Streamline moderno. O Streamline moderno surgiu nos anos 1930, durante a Grande Depressão. O foco principal era a estética de velocidade, modernidade e eficiência visual. Temos aqui as características do Streamline, que a primeira característica são as formas curvas, cantos arredondados e formas orgânicas, lembrando gotas de água. Tem aqui a segunda característica, que é a estética da velocidade, aplicado a objetos estáticos, douradeiras, rádios, para fazê-los parecer modernos e rápidos. Também temos aqui a terceira característica, que é o uso do material chrome, superfícies pólidas e cores contrastantes. Temos aqui a última característica, que são as linhas horizontais, ênfase em superfícies lisas e longas linhas horizontais. Em resumo, Good Designer foca em ser útil e discreto, enquanto que o Streamline foca em transmitir uma sensação de velocidade e modernidade através de uma estética de forma aerodinâmica. Chegamos à conclusão da nossa videoaula de hoje. E, em suma, as 3 décadas abordadas neste trabalho transformaram o objeto em um manifesto cultural. O legado desses movimentos é visível ainda hoje em cada interface digital, peça de mobiliário ou produto industrial que utilizamos. Conclui-se, portanto, que o modernismo não foi apenas um estilo passageiro, mas a fundação de uma consciência projetual que prioriza a inteligência, a acessibilidade e a eficiência, definindo permanentemente o papel do design como um mediador entre o ser humano e a tecnologia. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Essa foi a videoaula de hoje. Se inscrevam, deixem bastante likes e até a próxima aula.